Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje com um convidado, né? Pré-candidato a vereador de Ferraz de Vasconcelos, Danilo Santos. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que nos assiste, que vai nos assistir mais tarde. Então, estamos aí, Fernando. Pode falar, perguntar o que quiser. Estamos aí para Então, participar. bora começar. Danilo, eu gostaria de saber o que você acha de uma secretaria da pessoa com deficiência em Ferraz de Vasconcelos, você como pré-candidato. Bom, vamos lá, Fernando. Essa questão das secretarias, como é que funciona? Todo prefeito, quando ele entra, quando ele assume a prefeitura, ele tem uma preocupação em reduzir a quantidade de secretarias. Né? Eles costumam fazer isso. Pensa-se muito em números. Né? Aí eu vou dar um exemplo. A Secretaria hoje de Obras, ela compõe, se eu não me engano, 5 secretarias diferentes, inclusive a Secretaria de Meio Ambiente. Não existe Secretaria de Meio Ambiente, ela está dentro de obras. Né? Quando a gente fala de mobilidade, né, isso está dentro, mobilidade num contexto geral, tá? Não só relacionado à acessibilidade, a pessoa com mobilidade reduzida, mas a mobilidade no contexto geral. Ela está dentro da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana. Mas eu acho que isso não dá o foco que esse tema precisa. Eu acho que de fato esse tema, embora você, vou criar uma secretaria a mais, aumenta custo e tudo mais, mas eu acho que o prefeito deveria pensar no quanto a cidade está atrasada nesse sentido, né? E o investimento é um investimento que é válido, que é necessário. Então, eu acho que teria que ter uma secretaria hoje para deixar a cidade mais envolvida com o básico, né? De deixar ela atualizar a cidade nesse sentido. Tá? E aí depois lá na frente a gente pensa se pode deixar essa secretaria junto com outra coisa para poder reduzir custo. Mas eu acho que nesse sentido, nesse caso, não é um momento de redução de custo, tem que se investir nessa área sim. Bacana. Também gostaria de saber, assim, né? O que você acha hoje, né? No mandato de hoje, a Secretaria da Saúde, né? A ambulância em si, transportar pessoas, tipo, hemodiálise, que seria no caso de ambulância, né? Sim. Ser transportado de carro adaptado, sendo que nós, portadores de deficiências físicas, cadeirantes, é transportado de qualquer forma, vamos falar assim. Fernando, acho que Ferraz deixa a desejar em muitos aspectos, né? Não só na saúde, mas a gente sabe que é um tremendo absurdo. E justamente a falta de uma pessoa técnica que conheça esse tema, que saiba de fato como é que ele deve funcionar, acaba acarretando nessas complicações. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa técnica nesse assunto, eu não tenho um conhecimento técnico para falar, olha, o transporte tem que ser feito dessa forma, assim, assim, assado. O que é o ideal? É você, de fato, ter uma pessoa técnica que conheça desse assunto. Né? A prefeitura ela precisa ter um consultor, ela precisa ter um responsável, uma pessoa que toma decisões que seja realmente técnica e realmente investir nisso, pensar nisso. Eu acho que o poder público, os políticos de modo geral, Fernando, eles tratam essa causa da mobilidade da pessoa com deficiência como uma questão de marketing, mais uma questão de marketing do que uma questão de necessidade realmente, de se fazer algo. Sim, Eu sim. acho que tem que parar com esse negócio de querer divulgar uma bandeira, divulgar uma ação, né, no sentido de ganhar notoriedade e realmente fazer o que precisa ser feito. Né? Isso em todos, não só nesse caso do transporte, como em todos os outros casos. Ferraz, eu sofri um acidente há 10 anos atrás, mais ou menos, onde eu tive que andar de muleta. Né? Passei 6 meses andando com auxílio de muleta. Eu já sofri uma barbaridade com as calçadas aqui de Ferraz,
com uma série de obstáculos que a gente encontra. É poste no meio da calçada, não tem rampa, degrau, enfim, isso é horrível, né? E não se faz, a gente percebe que não se tem uma preocupação nesse sentido. Isso com uma muleta, eu imagino que sofre um cadeirante nessa cidade. Então, assim, de fato, falta pessoas técnicas preparadas e que realmente se preocupem com as pessoas e não com a publicidade ou com a notoriedade que isso vai gerar. Também me veio uma informação que nossos representantes atuais não votaram, né, no pedido de tipo farol, né, com adaptações para deficientes visuais, né, que é aqueles faróis para deficiente visual. Com sinalização sonora, né? Isso. Falaram que não tinha deficiente visual suficiente para que possa justificar o investimento aqui. Aí eu te pergunto, então quer dizer que os que tem aqui merecem morrer? É complicado, né, Fernando? O que é, né? Quantos deficientes visuais precisam ter para justificar esse investimento? Eu acho que um que seja já tem. E outra, quando você, pelo menos no centro da cidade, quando você cria acessibilidade no centro da cidade, por exemplo, eu acho assim, a prefeitura, a Secretaria da Saúde, eu imagino que não tenha sequer um mapeamento de quantos deficientes tem, em quais bairros eles residem. Eu não acredito que exista isso, conhecendo bem a prefeitura. Enfim, e não estou fazendo uma crítica à gestão atual. É uma crítica a todas as gestões daqui para trás, né? As gestões passadas. Porque nenhuma se preocupou em fazer esse mapeamento, acredito. Eu sei que tem uma lei que agora de 2017, do vereador Odirley Martins, que obriga a Secretaria de Saúde a receber, obriga os hospitais, as maternidades, clínicas a informarem, né, a Secretaria de Saúde cada paciente, cada criança que nasça com uma deficiência. Mas é a única coisa que nós temos nesse sentido. Eu desconheço qualquer outro mapeamento, qualquer outro cadastro, né? E não existe. Então precisa ter primeiro mapeamento, saber quantas pessoas eu tenho na cidade, para depois eu pensar em qualquer ação e essa ação seja realmente efetiva, né? Agora, se você tem o centro da cidade todo acessível, você estimula as pessoas a virem para o centro, né? Mesmo pessoas de outra cidade. De repente a pessoa está lá no trem, né? E ela fala: qual cidade que eu tenho um centro que eu posso ir lá fazer minhas compras tranquilamente? Porque eu sei que a pessoa com deficiência, seja ela qual for, ela não quer ser ajudada, ela quer ter condições de ser independente, né? Exatamente. E aí, se você cria essa condição, ela vai se mover, ela vai fazer as compras, ela vai seguir, né, levar a vida dela normalmente, e a cidade acaba ganhando até financeiramente com isso, né? Porque ela vai consumir também, enfim. Não dê mais impostos, né, para a cidade, então acaba agregando, né, uma coisa com a outra. Exatamente. Também gostaria de saber, em questão assim, a prefeitura, a Radial, né? A Radial Transporte, que é a empresa de ônibus daqui do município, né? Os motoristas não são preparados para transportar um deficiente, ou nós deficientes temos que ligar para falar: ó, vamos sair. Ou então um ônibus não tem aquela chavinha, ou então os elevadores estão quebrados, né? O que você acha sobre isso? Fernando, a Radial, eu vejo assim, muita gente crucificando a Radial por vários assuntos, não só relacionados a isso, mas qualidade dos ônibus, demora dos ônibus, enfim. Aí eu te pergunto, a Radial em Suzano, ela funciona bem, né? Se você pegar um ônibus em Suzano, você vai ver a diferença daqui, é a mesma empresa.
Em Poá, a diferença é muito grande também. Nós temos ônibus circulares, municipais, que atendem a cidade toda praticamente. A questão da mobilidade é muito melhor lá. Enfim, por que lá funciona e aqui a mesma empresa a qualidade é diferente? Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: nós estamos com a empresa atuando aí há mais de 40 anos no município sem uma licitação formal. Quando a gente tem uma licitação, é feito um edital. Esse edital tem lá todas as cláusulas, todas as exigências que a empresa precisa atender. Então tá lá, a radial ela tem que fornecer tantos ônibus adaptados, assim, assim, assado. E inclusive as penalidades caso ela não atenda. Se tiver reclamação, se for constatado que não está atendendo, tem multa, tem, enfim, uma série de penalidades. Quando você tem isso, a empresa ela é obrigada a cumprir. Se ela não cumprir, ela é penalizada. O que em Ferraz não acontece. O contrato da radial aqui ele é muito aberto, né? E ele vem sendo prorrogado e não se faz uma licitação. Então a culpa não é da empresa. Óbvio, a gente fala de responsabilidade, a empresa ela teria que ter essa responsabilidade, saber como é que... Mas o poder público, ele deve sim parametrizar esse atendimento, né? Ele criar condições e punições caso ele não seja realizado. E aí a gente vai ter uma qualidade igual ou superior às cidades vizinhas aqui, como Poá, Suzano, né, que são atendidas pela mesma radial. E também gostaria de saber assim, você sabe que o nosso município não tem nenhuma atividade, seja de esporte, seja de lazer, qualquer coisa, para um portador de deficiência, né, para um deficiente físico. O que você acha de o município não dar recurso para esse deficiente fazer um tratamento lá fora? Tipo eu sou atleta paralímpico de tênis de mesa confederado e eles não me dão nenhum suporte. Não me dão um suporte para me chegar no meu centro de treinamento. Aí eu chego na Secretaria da Saúde, eles mandam para a Secretaria de Esporte, que falam que é o esporte. Aí falam que o esporte manda para a saúde, aí a saúde fala que não pode porque não é mais tratamento, porque eu já sou atleta. Mas isso tudo começou comigo sendo uma reabilitação para perca de peso. E aí, o que você me diz disso? O que a gente tem a dizer disso? É só lamentar, né, Fernando? Porque hoje, infelizmente, se a gente falar na Secretaria de Esportes de Ferraz de Vasconcelos, nós temos um advogado como secretário, o Dr. Tico. A gente vê que ele até se esforça, mas a gente vê um foco muito grande em futebol, principalmente, que é um esporte popular. Tem outras modalidades, tem ações como Olimpíadas Escolares, mas assim, eu acho que falta muito, tem muito esporte que é praticado aqui na nossa cidade, que as pessoas nem sabem muito, que acabam não tendo notoriedade, né? E quando a gente fala em esporte, por exemplo, Suzano lá tem o vôlei sentado, em Mogi tem várias modalidades, tem a bote adaptada, Mogi também tem uma grande... é uma referência, né, na bote, em várias outras modalidades, porque Mogi, quando a gente fala em Mogi, a gente fala uma cidade que parece que parece estar em outro país, assim, em termos de desenvolvimento. Coisas simples que deveriam funcionar em todos os lugares não funcionam, lá funciona muito bem. Talvez um exemplo a ser seguido. Mas é óbvio que se a gente tem aqui a disponibilidade de modalidades, por exemplo, o tênis de mesa, ele é uma modalidade simples, é uma modalidade barata, né? E é uma modalidade que não precisa de muita gente. Então não dá para justificar, falar assim, mas não tem pessoa suficiente para praticar. Então, se tiver 2 pessoas, você pratica. Então é muito simples de começar. E é óbvio, se você não começar, você não desenvolve. Você tem que começar, para começar é difícil, começa com pouca gente mesmo, e aí o pessoal vem aderindo aos poucos. Assim como outras modalidades que daria para fazer, né, para iniciar na cidade. Agora, o mínimo que se esperava era isso. A gente já tem um atleta na cidade, é você transportar esse atleta para o lugar onde
é o mínimo, e não é uma coisa difícil de se fazer, né, Fernando? É uma Né? coisa simples. E eu vejo assim, se tivesse na cidade, né, qualquer modalidade, querendo ou não, o atleta iria estar levando o nome da Da cidade cidade, com certeza. para fora, querendo ou não, ia estar trazendo empresas para estar patrocinando o esporte, para estar agregando a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Com toda É certeza. o meu ponto de vista. Com toda certeza. Inclusive nós temos os nossos atletas paralímpicos aqui do Brasil, acho que são os melhores do mundo, né? O Brasil ele tem ele é referência nesse sentido. Infelizmente não tem a mesma repercussão das Olimpíadas, né? Convencionais, mas assim é muito melhor o quadro de medalhas do Paralímpico brasileiro do que do Olímpico. Com certeza. E Danilo, me diz uma coisa sobre, vamos falar agora sobre a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, né? Sobre a parte da ambulância, né? O prédio. Certo. Você viu que o prédio em si, ele é numa ladeira, Ah, sim. né? Aí eu te pergunto, falo que deficiente tem que ter, né, sua independência, tem que ter sua locomoção sozinho. Como marca uma consulta, né, um carro na secretaria, sendo uma ladeira? Como eu, cadeirante, eu vou subir uma ladeira? Eu vou te falar, eu tenho aí eu falo porque eu tenho foto disso, né? Eu tenho uma foto do secretário de saúde estacionando, com o carro dele estacionado numa vaga para deficiente que tem em frente à secretaria. O que é uma vergonha. Então fiz questão de fotografar, de postar, né? O que é uma vergonha, a falta de preocupação com o próximo. Aí você já entende uma série de problemas que a cidade tem. Quando o próprio secretário não respeita o direito da pessoa com deficiência, e aquela coisa, né, só um minutinho, né, isso aí a gente ouve muito. Aí você já entende o porquê de muitos problemas, né? Eu acho que falta empatia. A própria prefeitura, por exemplo, ela fica num lugar um pouco afastado do centro, que não é acessível. E eu não estou falando só de deficiente, não. A gente fala de um idoso, por exemplo, para pegar aquela subidona para chegar na prefeitura, você não tem uma linha de ônibus que passa lá na prefeitura. Né? Então, assim, é muito complicado. Para esse caso, o da Secretaria da Saúde, realmente ali, imaginando alguém subindo aquela rua, que é a rua Santa Catarina, usando uma cadeira de rodas, sozinha, ela é difícil. Realmente, Fernando, eu não imagino a dificuldade que vocês passam nessa cidade pela Ou falta até uma de pessoa respeito. muletante, um idoso Um mesmo. idoso mesmo, para subir ali é íngreme mesmo. A gente tem até o centro de especialidades ali embaixo. Eu não acredito que não faça um atendimento ali, mas poderia, por exemplo, essa questão da pessoa com deficiência ser atendida ali, né? Que é no nível da rua, da Avenida Brasil ali, ficaria muito mais fácil. Uma solução talvez simples, né? O atendimento da pessoa com deficiência, em vez de fazer lá na secretaria, fazer embaixo, colocar um guichezinho ali, sei lá. Talvez fosse simples, mas realmente... Nós temos unidades básicas de saúde aqui. Aqui na Vila Margarida tem uma unidade básica de saúde que é que tem escada, né? Que é no piso superior. Então, agora também vamos falar um pouco, já que você tocou no assunto saúde, vamos falar do nosso querido posto do Vila Margarida. Da Vila Margarida. Né? Que não vem agente de saúde, não vem médico, não vem ninguém. Os deficientes estão à mercê de qualquer um. Também os acompanhantes dos deficientes ou do acamado, né, quando vem que dão vacina na gente, não dá no acompanhante. Aí falam assim pra gente, né? Se o deficiente ou o acamado estiver sozinho, a gente vamos chamar uma viatura. E por que eles não dão a vacina nos acompanhantes? Porque ele tem que ir lá e deixar a pessoa sozinha. É complicado, Fernando. Eu acho que
O que falta em Ferraz, e aí eu vou falar bem geral mesmo, não é só na saúde, são pessoas que tomam as decisões, que sentem na pele o que a população sente. A maioria dos vereadores, e aí os vereadores eles podem falar que tem casa aqui na cidade, a maioria deles já não mora mais em Ferraz. O cara ganha eleição, a primeira coisa que faz é mudar daqui. Né? Vai morar lá fora, mantém uma casa de fachada aqui na cidade para falar que mora aqui, vem uma e sai da cidade. Tem pessoal do executivo, mesma coisa. Os secretários, a maioria dos secretários não são daqui da cidade. A maioria deles. Eu acho que deve ter 2 ou 3 secretários só que moram na cidade. Então a gente vê que eles não passam pelo que a gente passa. Né? Eu duvido que tenha um vereador que utilize um posto de saúde. Eu duvido que o prefeito utilize um posto de saúde, que o filho de um secretário estude numa escola pública. E isso faz com que eles não tenham essa empatia com as pessoas. É um absurdo você ter uma unidade básica de saúde e não estamos falando só de pessoa com deficiência. Um idoso mesmo já tem dificuldade de subir uma escada para poder medir a pressão. Como é que... Você imagina, o idoso vai subir a escada para medir a pressão lá em cima, chega lá em cima a pressão tá alta. Não tem como. Então, assim, é absurdo. É uma coisa que não se pode pensar. Ah, mas é provisório. É provisório há 1 ano já. Né? Então, é bem complicado. Quando a gente fala em PSE, Programa de Saúde da Família, existem recursos federais para auxiliar nisso. Falta projeto. Né? Você consegue buscar dinheiro fora. Ah, não tem dinheiro na cidade. A prefeitura hoje ela se orgulha de falar que tem dinheiro em caixa, né? Chegou uma época aí ter mais de 50 milhões, ter 20 milhões. Agora saiu alguém publicou hoje 26 milhões, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, ainda que não tivesse dinheiro, existem recursos federais que você consegue usar para programas como o Programa Saúde da Família, né? O atendimento em casa ele é primordial. Quando a gente fala de unidade básica de saúde, Fernando, a gente está falando de uma situação onde você evita que a pessoa precise de um atendimento mais emergencial, né? A gente está falando de prevenção. Então, quando a pessoa vem dar uma vacina, você está evitando que a pessoa contraia, por exemplo, um sarampo, que é uma doença, né, complicadíssima nos dias de hoje, que era para estar erradicada e não está justamente por falta de vacina, está voltando, né, agora por falta de vacina. Então, assim, é absurdo você não facilitar esse tipo de atendimento. Tem que ter, sim. A pessoa não pode ir até a unidade básica, principalmente uma unidade que não tem acessibilidade. Eles têm sim que vir em casa. E se já está aqui na casa, por que não vacinar os acompanhantes? Não dá para entender isso, né? Pô, eu estou na casa para vacinar uma pessoa, não dá diferença o custo. Eu não consigo ver um motivo para isso. Falta empatia. Eu acho que a palavra é essa, empatia. Então, outra coisa que eu queria saber é assim, a educação, né? Certo. A educação, porque tudo começa com a educação, né? Porque é a educação que envolve tudo. Claro, com certeza. Então vamos lá, eu queria saber assim, o que você acha das escolas? Eu, como munícipe de Ferraz de Vasconcelos, já estudei escola tanto do município quanto estadual. Certo. O que você acha das escolas não ser preparadas para receber um deficiente ao ponto de aquela escola não ter meios do deficiente fazer uma atividade física, que é a educação física, né? E a escola querer punir o deficiente com notas baixas, porque ele não fez a atividade, sendo que a escola não tem recurso para isso. Certo. Falta empatia, né? Falta empatia. Primeira questão é tem que ter recursos, né? A atividade física em si ela é importante para todos, né? Eu estudei educação física lá no Náutico Mogiano, eu tenho uma academia de musculação. Eu sei a importância que tem educação física para qualquer indivíduo,
né? E hoje eu recebo, principalmente na minha academia, eu recebo pessoas com deficiência intelectual. Algumas pessoas. Você tem que entender, tem que ver a diferença que faz. As pessoas, elas ficam mais calmas, elas ficam mais tranquilas, elas muda a vida delas. Então a atividade física e o primeiro contato com a atividade física da pessoa tem que ser na escola, de forma lúdica, né? Tem que ser na escola. E se a gente não tem, a gente está excluindo, né? E aí a exclusão já por si só não é legal. Tem só uma pergunta do... Posso? Pode sim. Só o Nelson Andrade, ele pergunta aqui... Abade. Abade, né? Isso. Ele pergunta com relação a projeto e tal. O que acontece? Nós estamos em período de pré-campanha eleitoral. O que é a pré-campanha? Antigamente, a campanha eleitoral ela durava 3 meses e você podia fazer uma série de coisas. Carro de som, publicações, enfim, tinha uma série de coisas que você podia fazer que hoje estão proibidas e o período de campanha mudou para 1 mês e meio. Por isso eles liberaram algumas coisas para serem feitas em pré-campanha. Então nós estamos em período de pré-campanha até agosto. Em agosto começa a campanha eleitoral. Até agosto a gente pode falar de si, pode dar opinião, enfim, pode falar um monte de coisa, mas é proibido que se fale de propostas. Então, infelizmente, eu não posso chegar aqui e falar de propostas. Eu posso falar quais são até ideias, né, que eu tenho e tudo mais. Mas, infelizmente, eu não posso falar de propostas. Se eu falar, a multa aqui pode chegar a R$5.000. Fernando, é bom salgadinho, evitar. né? Salgado, é salgadinho no bolso e dói. E dói. Mas, enfim, o vereador ele pode atuar assim... Nelson, inclusive eu acho que inventa-se muita lei hoje, mas se as leis que existem funcionassem, né, eu acho que já teria meio caminho andado aí. Então o papel do vereador é principalmente fiscalizar, e aí existem muitas leis que não são cumpridas, que o vereador ele tem sim obrigação e o papel e tem recursos para fiscalizar. Então eu acho que é o primeiro passo. Fazer o que existe funcionar. E aí depois a gente pensa em novas leis e tem muita coisa. Não precisa inventar não, Fernando. É só dar uma passeada nas cidades vizinhas aí. Existem muitas cidades, tem muitas leis que funcionam bem, né? E ajudam muito para a pessoa com deficiência. Não só para a pessoa com deficiência, como todas as outras pessoas. E por que não, né? O que já funciona a gente utilizar. Outra coisa que eu te pergunto é assim, me veio pessoas, né, falar que já foram na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Certo. 2 cadeirantes do município, certo? Que veio me reclamar assim, a Câmara Municipal não é adaptada para a pessoa com deficiência ter o segundo andar dos vereadores. Dos vereadores, né? Como que a gente vai para o segundo andar se não tem rampa? É uma escada. O que você acha? Eu vou te falar, é uma escada que quando eu subo eu sofro ali, porque é uma escada enorme, né? Enorme. Já fui lá algumas vezes. Alguns vereadores têm o gabinete no segundo andar. Infelizmente, a questão da Câmara Municipal é a seguinte. Existe um prédio, Fernando, uma construção de 2012, começou em 2012, né? Era para ser concluída em 2000, acho que se eu não me engano, 2016 deveria ter sido concluída. A empresa que começou essa construção, ela alega que houveram serviços não previstos na fundação e aí isso encareceu a obra. Gastou-se todo o dinheiro que tinha disponível para a obra e não ficou pronta. É um prédio que fica ali próximo da prefeitura. E aí com isso, o prédio está lá parado, tem ação na justiça, enfim. É um prédio enorme, com acessibilidade, é um prédio com espaço, né? Eu já entrei lá, fui lá inclusive fazer uma matéria sobre isso, que eu sou jornalista também, né? Uhum. Mas infelizmente está lá parado e a gente paga aluguel daquele prédio, que é horrível. Se a gente for na Câmara Municipal de Poá
na Câmara Municipal de Suzano, na Câmara Municipal de Mogi. A gente passa vergonha aqui, a gente sente vergonha da nossa Câmara Municipal, porque não tem acessibilidade, é desconfortável para quem assiste a sessão ali, o barulho, o calor que faz ali dentro, dias de calor, você não aguenta ficar lá dentro assistindo a sessão. Então assim, é muito ruim mesmo, né? E sem contar que a gente paga uma nota de aluguel para isso, que também é dinheiro que deveria estar servindo para outras coisas, e sendo que tem aquela obra enorme parada. Foram aproximadamente 3 milhões e 900 mil reais gastos lá e não ficou pronto. Então é a mesma coisa, os carros, né, tanto da Secretaria da Saúde como qualquer outro, que são, são alugados, né, não são comprados, tipo o carro que a gente, como se falasse o carro latente da prefeitura. Certo. Ele é alugado, ele não é copiado. Eu acho assim, um município, se ele tem dinheiro para tá pagando por mês para ter aquele carro, então ele tem dinheiro para estar copiando. Assim, aí tem que se fazer um estudo com relação ao valor desse aluguel. Por quê? Um carro ele desvaloriza, ele tem a manutenção, enfim, quando você compra esse carro, o custo é mais alto, né? E você tem que calcular a taxa de depreciação desse bem. Se compensa realmente comprar ou alugar um que, quando você aluga no contrato, você exige, né? Esse carro tem que ser no máximo com 2 anos de uso, com 1 ano de uso, enfim. Então tem que se estudar isso, tá? Não é, nem sempre o aluguel é ruim. O problema é que muitas vezes esse aluguel ele é mais caro do que deveria. Aí a gente tem um problema. Não sei se é o caso de Ferraz. Esse caso eu não estou por dentro dos valores. Então, outra coisa, assim, que eu também acho assim, vamos também, voltando o assunto um pouquinho da saúde, é o regional. É complicado. O nosso querido regional, né, o Hospital SUS, para quem não sabe, né, daqui do município. Na verdade, de Ferraz. ele está em Ferraz, mas ele deveria atender toda a região, né? Exatamente, mas que dizem que é o hospital espelho do município. Aí eu te falo, o hospital espelho do municipal devia ser uma vergonha, porque eles não atendem, quando atendem os deficientes, não tem sonda para fazer um exame. Vamos descer aqui um pouquinho enquanto você vai falando, então. Não tem, tipo, não tem sonda. Eu que sou alérgico a látex, né? Não tem uma luva apropriada para quem é alérgico a látex, né? Ou a pessoa, né, os enfermeiros não são preparados para estar fazendo essa colheita de um exame de urina, né? Para primeiros socorros. O que você acha sobre isso? Não, é um completo absurdo. Eu acho que assim, o maior problema do regional hoje é até a falta de médicos, né? De médicos preparados. Eu acho que isso passa também, Fernando, por problemas de infraestrutura, de segurança do próprio município. Se você tivesse feito uma faculdade lá de 5 anos, mais, sei lá, 2, 3 anos de residência, uma especialização, um médico hoje, normalmente ele é de família abastada, porque a faculdade de medicina ela é cara. Mesmo que seja uma faculdade pública, né, o material é caro, você acaba não podendo trabalhar, tem que ser bancado por alguém. Então é bem complicado. O cara que tem um certo conforto, né, ele querer trabalhar numa cidade onde você é assaltado, onde você não pode passar com seu carro em qualquer rua que o carro quebra a quantidade de buracos, onde você não tem segurança, uma infraestrutura básica, então o cara não vem trabalhar em Ferraz. Então aí já tem a dificuldade de conseguir médico, já é uma dificuldade muito grande. No demais, é uma estrutura fantástica ali o hospital, um prédio
Eu já fiquei internado lá, eu sei que assim, a estrutura do hospital é boa. Se ele funcionasse bem, né? Por que em Mogi nós temos o Hospital Luzia de Pinho Melo lá, que é referência, funciona muito bem. Nós temos um hospital infantil em Mogi das Cruzes também, que funciona muito bem, né? Existem outros hospitais na região aqui que funcionam, não tão bem quanto lá em Mogi, mas nós temos, por exemplo, o Santa Marcelina, Itaquá, em São Miguel, Itaim, Paulista, né, em Itaquera, que são muito melhores do que aqui o regional. O que falta aqui, né? Todos esses hospitais eles usam um modelo de organização social. De repente, uma organização social no hospital que fizesse toda a administração do hospital, né, seria interessante, desde que fosse uma coisa séria, que não houvesse desvio de recursos. Infelizmente no Brasil a gente tem que se preocupar com isso, né? Falta honestidade na saúde. Eu acho que quem desvia recursos da saúde merecia até pena de morte, porque quantas pessoas sofrem, quantas pessoas morrem por conta de falta de recursos na saúde, e você vê gente tendo, né, às custas da morte de outras pessoas. Eu não sei como é que as pessoas dormem com isso, né, com um peso desse na consciência. Mas é isso. O nosso amigo ali, esqueci o nome dele, posso? Licença, viu, Fernando? O Nelson, ele perguntou com relação a valores dos recursos federais. Recursos federais, aí eles dependem de projeto, o Nelson. Tem limitação, eu não vou saber te precisar o valor exato, mas ele depende de projeto, né? Do custo do projeto que é mandado para lá, e você tem que justificar isso. Eu preciso colocar 50 pessoas no programa de saúde da família. A cidade precisa disso? Tem demanda para isso? Tem, então está justificado. Não, a cidade não tem, então não tem como. Então, assim, depende do projeto que é enviado, tá? E aí o Lucas está perguntando aqui também. Posso ler a pergunta dele? Ele fala assim, em relação às vias públicas, as calçadas que dificultam a locomoção dos deficientes. O que será feito para amplificar e tal? Então, como eu disse, primeiro que a gente não pode falar de propostas, né, em pré-campanha, Lucas. E outra que o vereador, ele não tem... o que ele pode fazer é fiscalizar, né, criar projetos de lei e cuidar para que esses projetos sejam obedecidos. Ele não vai, o vereador sozinho ele não consegue mudar toda uma situação da cidade, mas tem que ter um vereador que luta por isso, sim. Precisa, né? Precisa ter pessoas que têm, no mínimo, empatia com as pessoas, para que elas cuidem disso, que elas sejam um canal entre o Fernando, por exemplo, entre a Carlinha, que virá aqui também, né, em breve, né, Fernando? Entre, enfim, as dezenas, centenas de pessoas com deficiência que tem no município, com todos os tipos de deficiência, e o poder público. Aí também alguém perguntou com relação a Libras. Você falou de educação. Eu acho que é fundamental, né? Hoje a gente tem uma geração que não sabe lidar com as diferenças, infelizmente, né? E não é por maldade. O cara ele não foi educado para isso. Eu acho que as crianças na escola, o professor ele tem que ser capacitado para poder passar informação para as crianças de como lidar. E aí a gente vai ter essas crianças de hoje que estão estudando lá na primeira, segunda, terceira série, eles vão ser os empresários de amanhã, vão ser os comerciantes de amanhã. E eles têm que saber como fazer até mesmo os professores de amanhã. Os professores de amanhã, né? Então eles vão saber como lidar com pessoas com deficiência, com todos os tipos de deficiência. Libras, por exemplo, eu acho que tinha que ser matéria básica de toda a escola. É um absurdo hoje as pessoas não, a maior parte das pessoas não saberem Libras. E não é porque elas não querem, até gostariam, mas quando você precisa se preparar para um mercado de trabalho, você vai focar aquela formação que vai te garantir um emprego, que vai te garantir um salário melhor. E infelizmente Libras não está nesse leque. Então a pessoa não vai gastar dinheiro pagando um curso de Libras, sendo que ela prefere pagar um curso que vai dar retorno financeiro para ela, né? Não porque ela prefira, porque ela precisa desse retorno financeiro. Então a escola, desde cedo, deveria fornecer esse tipo de conhecimento. Eu acho que é muito básico, deveria ter sim, com toda certeza. Então assim, a gente precisa investir na educação
para que as crianças de hoje, amanhã, sejam adultos que saibam lidar com as diferenças. E também eu gostaria de saber assim, o que você acha, né, daqui da vila, vamos falar assim, ter uma delegacia, Certo. e a delegacia, lá no projeto, ela ser 24 horas, mas não ser 24 horas. Ela não dá um socorro que é necessário para os moradores daqui da vila, e a gente está a mercê das bandidagens, dos noias e tudo mais. As coisas acontecem, né? A gente não fica até sem saber como proceder. Eu acho que eu fui do Conselho de Segurança de Ferraz de Vasconcelos em 2018. Tive muitas reuniões com munícipes, inclusive aqui, tive reunião aqui no Juraci Cruz, que é uma escola aqui próxima. Inclusive onde eu estudei. Onde você estudou, né? E tive reuniões, e nessas reuniões participavam também os delegados de polícia, participavam também o comandante da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal. E a gente vê que o profissional da segurança pública no Brasil, ele sofre tanto quanto o munícipe. Por quê? Porque não tem recurso. Quando a gente chega na delegacia, a gente fala assim, olha, tudo que acontece tem que fazer boletim de ocorrência. O cara fala assim, mas eu vou lá, eu fico 6 horas para fazer um boletim de ocorrência, porque chega um flagrante. O delegado sofre tanto quanto ele, porque o delegado gostaria de ter 3, 4 equipes para lavrar um boletim de ocorrência e não tem esse recurso, né? Então aí a gente tem que cobrar do Estado que equipe melhor as nossas polícias, as nossas forças policiais, principalmente a Polícia Civil, porque a Polícia Militar ela faz a repressão, ela prende, né? Mas ela precisa, os crimes eles precisam de investigação, precisam de continuidade. Às vezes você prende um cara que é um traficante pequenininho que fica ali na esquina vendendo pequenas porções de droga, enquanto isso o grande traficante, ele tá lá e podia se chegar a esse cara e resolver o problema do tráfico, mas a equipe da Polícia Civil não tem contingente, não tem equipamentos, não tem recurso suficiente para isso, infelizmente. Bom, já que você tocou no assunto assim, segurança, né, estamos falando da polícia militar em si. O que você acha? Se concorda comigo que eu sou jovem, né? Tenho meus 26 anos. Tenho tatuagem. Certo. Você acha que, indiferente da tatuagem, entendeu? Só porque um jovem faz tatuagem, o jovem merece apanhar da polícia militar? Não. O jovem merece ter um policial que queira colocar, sabe, armar, vamos dizer alguma coisa assim, para falar assim, não, ele morreu porque era bandido, sendo que às vezes é um inocente. O que você acha sobre isso? Quando a gente fala de polícia militar, como em qualquer outra situação, você tem bons profissionais e você tem maus profissionais, né? Infelizmente, poucos maus profissionais acabam estragando toda uma corporação, muitas vezes, acabam estragando toda uma profissão, né? Muitas vezes. E isso acaba prejudicando de várias formas. Eu acho que os excessos, acho que os problemas, os erros, eles têm que ser combatidos, né? Tá embaixo aqui, ó. Aí. Os erros eles têm que ser combatidos, os excessos têm que ser combatidos, né? Mas assim, a gente não pode também criminalizar toda uma polícia militar por conta de alguns maus profissionais. Mas o que falta, de modo geral, Fernando, eu acho que é prevenção, tá? Como é que a gente previne que pessoas se tornem criminosas? Porque quanto menos crimes nós temos na sociedade, menos situações como essa nós vamos ter também. A polícia ela é cobrada para entregar um culpado, e muitas vezes ele é muito cobrado, né? E aí aonde ele acaba cometendo esse tipo de erro, que é inaceitável, né, de qualquer forma. Mas o que eu acho que resolveria o problema da segurança? O trabalho com prevenção,
primeiro, hoje a nossa sociedade mudou. Antigamente a mãe ficava em casa cuidando dos filhos enquanto o pai ia trabalhar. Hoje não dá mais. Hoje a mulher tem que ir trabalhar também, tem que ir à luta também. Muitas mães não têm nem o pai para ajudar, enfim. Como a minha, né? Né? Que é mãe. Você entendeu? E aí como é que ela faz? Ela vai trabalhar e o filho fica em casa. A escola é meio período, a criança vai estudar de manhã, à tarde vai ficar com quem? Não tem, nem sempre tem dinheiro para pagar alguém para ficar, né? E aí essa criança acaba ficando sozinha em casa, fica à mercê das más companhias, acaba se envolvendo com drogas, acaba se envolvendo com criminalidade, porque ela vê um amigo com tênis lá que ela não tem condições de ter e ela quer ter aquele tênis, ela vai atrás da forma errada, né? Até de um iPhone mesmo, de um vamos iPhone, falar né? assim, porque os jovens é o que mais gostam É o hoje que em mais dia. quer, né? É um celular. Então, assim, se nós tivéssemos, por exemplo, isso não estou falando de Ferraz, não estou falando de Brasil inteiro. Escola, para mim, de nível básico, o primário, né, deveria ser integral, sempre. A escola pública de hoje deveria ser, porque a nossa sociedade ela pede isso, e já faz tempo que está pedindo. Tá? A mãe tem que ir trabalhar sabendo que o filho está comendo bem, está seguro, está aprendendo alguma coisa, enfim. Então a escola básica ela deveria ser integral, né? O ciclo básico da escola deveria ser integral, que são as escolas municipais. E ali a criança teria mais tempo para aprender cidadania, para aprender libras, para praticar mais atividade física, para combater a obesidade infantil que hoje acontece, para ter ali enfim, evitar uma série de coisas. Essa criança, quando chegar lá no 6º ano, que ela vai para a escola do estado, que infelizmente não vai ter, só que ela já está estruturada, já é mais difícil você conseguir desviar essa criança de um caminho correto, né? E aí você, daqui 20 anos, você resolve um problema de segurança pública. Mas você tem que começar hoje. Se você deixar para começar daqui 20 anos, né, fica complicado. Exatamente. Eu não sei a palavra certa, se é parque, o que é, que tem aqueles instrumentos, né, de, assim, esportivo, assim, né? As academias ao ar livre, né? Isso. As academias Que a gente tem um parque, eu acho que é parque, aqui que tem essa academia, né? Essa praça. Que eu não tá sei enferrujado se tá já, enferrujado, tá largado. O que você acha sobre isso? Sendo que nós população, poderia estar aproveitando para ter até um lazer, já que em Ferraz não tem nada para um lazer. E quando você estimula a prática de atividade física, seja ela qual for, você está evitando que uma pessoa ela tenha obesidade, que ela tenha hipertensão, que ela tenha diabetes, que ela tenha um AVC, que ela tenha um ataque cardíaco, que são coisas de alta complexidade que dão um custo muito alto para o Estado. É uma forma simples, é a prevenção. Sempre vou falar nesse assunto, prevenção. Prevenção é a forma mais barata e mais inteligente de se resolver os problemas. Então, assim, o mínimo que tem que ter é condições para as pessoas praticarem. Aqui em Ferraz você não pode fazer uma caminhada hoje, porque Você pode ser roubado. Você pode ser roubado, é buraco, não existe uma via segura para um idoso fazer uma caminhada, por exemplo. Quando você está cheio de mato, tem os aparelhos, mas estão enferrujados, corre o risco da pessoa se machucar lá, pegar um tétano, cair, fraturar alguma coisa. Então, assim, a gente tem que oferecer, não é muito não, é oferecer condições da pessoa buscar essa atividade. E aí depois a gente pensa em estimular, mas primeiro você tem que oferecer condições. E não adianta ter o recanto lá, tá muito melhor do que alguns anos atrás. Isso aí a gente tem que reconhecer. Mas assim, o recanto, para você chegar lá no recanto, é complicado, né? Uhum. Então assim, nem toda a cidade tem fácil acesso ao recanto. Então não pode ser o único lugar que tem na cidade. Mas também tem a Vila Olímpica. Tudo bem, a Vila Olímpica já é mais limitada, né? Alguns tipos de atividade. Mas você tem que ter pistas de corrida, de caminhada pela cidade inteira, pelos bairros, por vários bairros. Você tem que ter local seguro para prática. Quem é a mãe que deixa o filho hoje aqui em Ferraz jogar bola numa quadra?
né? E fica Não tem tranquila. Não tem como, porque chega lá ele é alvo de traficante, ele é alvo de todo tipo de coisa De ruim, né? De criminalidade, criminalidade, fica exposto ali. E na pior das hipóteses tem uma grade enferrujada, né? Tem um brinquedo ali enferrujado, pode se machucar. Então a mãe, mesmo que deixe, ela não fica tranquila, né? Exatamente. E também eu gostaria de saber, assim, né, sobre, como que eu posso falar? A festa da uva, que era a maior festa que tinha em Ferraz de Vasconcelos, que via gente lá do Café do Judas pra Pra vir, vir pra cá, pra, atrair vir pra ter, né, que era o único, assim, diversão dos jovens. Quando a gente fala de Você uva, acha, assim, que não tem mais? quando a gente fala de uva em Ferraz, a gente está falando de um símbolo da cidade, né? E toda cidade precisa ter esse símbolo para se orgulhar, né? E a festa da uva ela trazia isso, trazia um pouco da identidade da cidade. Você pode ver, Fernando, se você conversar com alguém que mora há 30 anos na cidade, ou alguém que nasceu, que mora 40, 50 anos em Ferraz, essa pessoa fala da cidade com amor, com carinho, né? As pessoas que vieram para cá há 5, 10 anos, até menos, elas criticam muito a cidade e elas não têm esse amor, esse carinho pela cidade, elas não desenvolveram uma identidade com a cidade. Até porque hoje é difícil realmente para você gerar uma identificação com a cidade com os problemas que nós temos. A gente precisa resgatar a história de Ferraz. Isso é importantíssimo, isso é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque o munícipe ferrazense ele só vai ter amor pela cidade. Quando ele tem amor, ele cuida, ele ajuda, né? ele participa. E ele só vai ter amor pela cidade quando ele se identificar com a história da cidade. Então Ferraz tem uma história muito bonita de crescimento, de desenvolvimento. Muitas histórias. E só quem nasceu aqui conhece. A gente precisa resgatar isso. A festa da uva, além de ajudar a resgatar a história da cidade, ela atrai investimentos, né? Então precisamos ter alguma coisa. Ela atrai pessoas de outras cidades que vão vir gastar aqui no município, que vão fomentar o comércio, que vai gerar mais impostos, que vai auxiliar aí para resolver esse monte de problema que a gente já falou. Exatamente. Eu também gostaria, na época que você era repórter, né, que estava na ativa, Certo. eu levei uma denúncia para você que foi sobre a prefeitura não tá dando sonda, fralda e tudo mais, e eles não davam um papel para mim estar levando, para estar justificando, para poder receber o benefício. Para receber o Eu não ressarcimento. sei se você lembra do caso. Rapaz, era muita coisa Então, faz tempo, né? Então eu gostaria de saber assim, o que você acha, né, da prefeitura não está dando esse recurso para a gente, e quando a gente vai pedir pelo menos um papel para falar assim, ó, eles não estão dando, eu preciso mesmo do benefício. Entendi. Fernando, mais uma vez eu vou usar a palavra empatia, né? Eu acho que as pessoas, e aí não se fala em Ferraz, se fala em Brasil, elas precisam pegar os problemas, você vai chegar lá com um problema, a pessoa precisa abraçar aquele problema e falar, vou resolver. Né? Hoje o que se faz? Isso aí não é meu departamento, fala com fulano. Aí você tem que ir para fulano. Aí fulano fala, mas você quer papel, tem que ser caneta azul. Não, caneta azul é lá. Tem que ser, não sou eu, o secretário tem que assinar. Cadê o secretário? Não tá. Aí, sabe, é aquela coisa de empurra. E isso acontece no setor público muito. O que a pessoa precisa fazer? Você tem que ter uma pessoa ali que vai abraçar o problema e falar assim, olha, não sou eu que resolvo, mas eu vou te ajudar, vamos lá. É assim, assim, assado, vou aqui, acompanha você e vai lá e resolva o problema de fato. Esse problema seu é um exemplo, porque tem muitos outros que a solução é a mesma. Empatia, a pessoa ela tem que tomar aquele problema como se fosse dela.
né, e resolver. E falta muito. Infelizmente, o poder público ele trabalha muito com números. É muito legal você ver uma matéria lá e falar, olha, realizamos tantos atendimentos, 30% das pessoas, 80% das pessoas foram vacinadas. Mas quando a gente pega esses números e a gente transforma ele em pessoas, a gente vai, 80 foi vacinado, e esses 20%? Bateu a meta, mas e esses 20%? Eu vi uma estatística o ano passado de uma secretaria falando, reduzimos para apenas uma morte. E isso como se fosse comemoração, mas e aquela pessoa que morreu? E a família daquela pessoa? Né? Então, assim, quando a gente fala de números, a gente tira a humanidade da coisa. Eu acho que precisa de mais humanidade, né? Eu posso passar aqui, ó. Tem um monte de gente comentando e perguntando aqui. Eu acho que nem vai dar tempo da gente responder tudo, né, Fernando? Acho que não. Ó, o Marcos Gomes perguntando quem que eu vou apoiar para prefeito. Conheço bem o Marcos. Aí eu posso até falar disso aí. Quem mais aqui? Tem bastante gente, perguntou muita coisa aqui. Posso responder aqui Pode, do Marcos? sim. O Marcos, você sabe, eu sou um cara, eu prezo muito pela coerência nos meus discursos. Eu tenho um motivo para não apoiar cada um dos candidatos que conversaram comigo. E aí, por coerência, tá? Eu vou apoiar. Estou apoiando hoje o grupo que apoia o pré-candidato Isidro, né? Estou no grupo que apoia o pré-candidato Isidro. O Isidro ele esteve apenas um ano à frente da prefeitura, que foi um ano conturbado, assumiu a prefeitura com uma série de problemas e ainda assim ele mostrou bastante serviço. Eu imagino que se ele tiver a oportunidade de ficar 4 anos, ele conseguirá fazer bastante coisa. Eu acredito nisso, por isso estou prestando meu apoio à pré-candidatura do Isidro. Alguém mais perguntou alguma coisa? Tem aqui uma pergunta grande aqui, né? Posso? Licença. Pode ser. Opa! Hoje, muitos pais de alunos de escolas esquecem de participar das reuniões, conselhos e até mesmo olhar os cadernos. Não devem só no município, mas claro, falta ampliar as licenças na área educacional. Ela fala da participação dos pais na vida acadêmica, né? Isso é lamentável. Quem que foi que falou isso aqui? Foi a Andresa Moraes. Andresa, minha grande amiga, Andresa Moraes. Então, Andresa, isso é lamentável. Falta a participação dos pais, falta a participação nos conselhos, né? Eu, por exemplo, minha filha mais velha estuda no IGIMA, né? E a minha mais nova estuda no Primorosa Jorge, que é a escola municipal. No Primorosa Jorge eu gosto de ir nas reuniões, vou a quase todas, exceto quando tem problema de horário, aí minha esposa vai, mas sempre ou eu ou minha esposa está presente. E no IGIMA eu estudei ali minha vida inteira, então tem um amor tão grande por aquela escola, né? E minha filha está estudando lá hoje e está tendo uma qualidade de ensino. Eu fico muito feliz. Lá eu participo também das reuniões, participo da APM, participo já dei palestra, enfim, tudo. A gente recebe abertura. Eu sou formado num curso, Fernando, pelo DENARC, né, que é o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é um curso que ensina a falar com as pessoas sobre drogas, sobre prevenção ao uso de drogas. E aí eu dou algumas palestras, principalmente em escolas, em empresas, né, sobre prevenção ao uso de drogas. Fiz isso lá no IGIMA algumas vezes. Muito legal, tem bastante resultado, né? Exatamente. Aí eu gostaria de saber também sobre o que você acha assim, sobre o leque, né? Abrir o leque das prefeituras, abrir espaço para ter um candidato, né? Lá nas cadeiras de uma pessoa com deficiência. Porque eu até hoje, principalmente em Ferraz, nunca vi um candidato com deficiência ser eleito
e trava. Nós tivemos um vereador cego na cidade, né? Deficiente visual. Na década de 80, se eu não me engano, final da década de 80, início da década de 90. Não era nascido. Eu era criança. Se eu não me engano, acho que era Buru, o nome dele, alguma coisa assim. Eu vou até pesquisar isso. Mas eu acho que foi a única coisa, o único que nós tivemos, né, o único representante que tivemos nesse sentido. Mas aí a questão é a democracia, né Fernando? Nós temos aí pré-candidatos como a Carlinha, por exemplo. Aí a questão é as pessoas selecionarem seus representantes. Não necessariamente uma pessoa que represente os deficientes precisa ser portador de deficiência, né? Pode ser uma pessoa com empatia que abrace a causa, mas, né, aí depende mais de se fazer uma articulação política, de se fazer, por exemplo, aqui na cidade tem o conselho da pessoa com deficiência, né? Esse conselho não funcionou por falta de participação, por um bom tempo, por falta até de participação das entidades, né? Da lei para reduzir o número de participantes para que o conselho pudesse funcionar. Eu não sei como está funcionando, até a Carla vai poder falar melhor. Mas enfim, então falta entidades que queiram participar, de fato. Muitas vezes as pessoas se isentam da política. Eu ouço muita gente falar assim, não gosto de política porque política só dá gente ruim, só dá ladrão, não sei o quê. E a falta da participação dessas pessoas abre espaço para as pessoas ruins mesmo. É complicado, né? Hoje, eu, por exemplo, que sou um munícipe, que nunca fui candidato a nada, que nunca fui funcionário público, nunca fui ocupei nenhum cargo eletivo, né? Então sou uma pessoa nova, né? Um pré-candidato que nunca teve participação lá. E hoje a gente busca oportunidade e a gente recebe negativas assim para apoio, como se nós fôssemos ocupássemos um cargo lá. As pessoas tratam a gente só por ser um pré-candidato como se fosse um bandido. Então assim, é muito complicado, as pessoas não querem saber de política. E o castigo qual que é para pessoas que não querem saber de política? É ser governado por maus políticos, infelizmente. Exatamente. Até porque aquele que procura saber da política sabe o que está acontecendo no seu município ou no seu estado. Isso, vamos exatamente. falar assim. Também queria ser, igual você falou do Isidro. Certo? Eu acho assim, na minha concepção, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o Isidro já foi vereador de Ferraz. Sim. Como o Fábio, como outros vereadores, que eu não vou citar todos aqui, porque a lista é enorme. É grande. Mas você não acha que está na hora de ser um novo candidato a prefeito ou até vereadores para mudar um pouco o rumo da prefeitura? Eu até acho. Só que acontece o seguinte, Fernando, quando a gente fala, novo, hoje a Câmara de Ferraz é composta por 70% de novos candidatos. São novos vereadores de primeiro mandato, 70% delas. Vereadores que nunca haviam ocupado a cadeira. Só que qual a qualidade desses vereadores? Eu que assisto às sessões, eu falo seguramente, eu conheço todos, respeito todos, mas qualidade técnica falta muito na Câmara Municipal hoje. Tem vereador ali que não sabe ler. Então isso complica muito na hora de fazer uma lei, na hora de fiscalizar. Como é que eu vou fiscalizar se uma lei está sendo cumprida, se eu tenho dificuldade de ler e interpretar aquela lei, né? Tenho dificuldade de subir na tribuna e fazer um discurso coerente para convencer os meus colegas de trabalho ali, os demais vereadores, de que aquele assunto precisa ser trabalhado. Então, infelizmente, falta qualidade técnica. E quando falta qualidade técnica, não adianta o cara ser novo, ser bem intencionado, que ele não vai conseguir trabalhar. Então, precisa ser uma pessoa nova, bem intencionada, mas que tenha qualidade. O Isidro, como vereador, ele foi o cara que mais fiscalizou, mais realizou o trabalho de vereador. Se você pegar a quantidade de processos abertos através de denúncias, ela é gigantesca, né? Então ele fez um excelente trabalho como vereador, tanto é que ele é um dos vereadores mais votados da história. E aí ele teve uma pequena oportunidade como prefeito de mostrar esse trabalho como prefeito, mas foi um mandato tampão de 1 ano, sem recursos, a prefeitura já estava com o nome sujo,
Enfim, então eu acho que ele tendo essa oportunidade, hoje, tendo em vista os candidatos, os pré-candidatos que nós temos, eu acho que falta um pouquinho de experiência em gestão, né? Falta um pouco de conhecimento em gestão pública. Nós temos candidatos novos aí, mas que nunca se preocuparam em participar de uma audiência pública, que não fazem ideia de como funciona, que não tem conhecimento técnico em gestão pública, né? Não sabe como é a legislação, né? Não sabe como é a legislação. E quando isso acontece, o cara fica limitado. Por mais que ele tenha boa vontade, né? Quando chega lá, ele não consegue trabalhar por falta de conhecimento técnico, de capacidade técnica. Igual o Flávio, né? Que no caso, um abraço, é o meu pai. Ah, legal. Não é só deficientes que sofrem Com essas calçadas, com né? essas calçadas. Idosos também sofrem com calçadas e saúde públicas. Concordo plenamente. Tanto que eu liguei na prefeitura, que sabe que na prefeitura tem um asilo, né, para idosos. Assim, eu liguei para saber como que funciona um asilo, como que se eu poderia estar fazendo uma visita para fiscalizar o asilo, eu como munícipe, né? Porque eu acho assim, eu pago imposto. Claro, tem todo se o direito. Se eu pago imposto, eu tenho o direito de tem saber todo o direito. o que estão fazendo com o meu dinheiro, né? Isso. E sabe qual é a resposta que me deram? Eu não posso falar sobre isso, eu não posso dar informações sobre isso. Aí eu te pergunto, o que você acha dessa pouca vergonha, vamos falar assim, da prefeitura? Hoje, assim, existe a lei de acesso à informação que ela exige total transparência do poder público para com o munícipe. O que acontece? Se cumpre a lei, tá? Porque existe a informação, mas não se pensa em democratizar, né, essa informação. Então hoje, a informação que você quiser, pelo site da prefeitura, você consegue através do portal da transparência e tem uma opção lá que é a lei de acesso à informação, que você pode fazer a pergunta que você quiser ali e eles têm um prazo para te responder. Mas quem não tem acesso, por exemplo, à internet, tem uma certa dificuldade, né, de obter informações, de participar. As audiências públicas, a gente fala de audiência pública, de fato as pessoas não participam. Só que todas as audiências públicas são realizadas dentro do horário comercial. Como é que uma pessoa que trabalha lá em São Paulo, né, que sai cedo daqui, chega aqui 7, 8 horas da noite, participa de uma audiência pública que acontece às 10 da manhã? Não se pode faltar no trabalho para ir para uma audiência pública. Então também falta essa vontade, né, de ajudar o munícipe a participar. Concordo plenamente. Eu também gostaria de saber, assim, tipo, voltando lá, para no comecinho da entrevista, sobre o posto de saúde, assim, o que você acha do posto de saúde não ter um telefone pra gente tá entrando em contato, fala que a prefeitura não pagou, ou então os carros, não tem carro para estar vindo. Carro é um problema grande no município, né? Parece que melhorou bastante essa situação, mas ainda tem um déficit, ainda falta veículos para atender todas as demandas. O que eu acho um absurdo, muitas vezes a gente vê carro da Câmara Municipal rodando por aí e não a serviço do munícipe, né? A gente vê carro parado lá no estacionamento na Câmara Municipal, quando em outras situações falta veículo para atender. Então talvez uma questão de priorização aí do recurso público, né? Com relação ao telefone é o básico, né, Fernando? Tem que ter todo equipamento, tem que ter, você tem que ligar lá, ser bem atendido, inclusive, que às vezes não é.
e tem que ter o telefone para você entrar em contato. Não vou lá no posto para tomar uma vacina, chega lá não tem a vacina. É complicado. Então, para evitar isso, principalmente idosos, né, ou pessoas com deficiência, ter que se locomover desnecessariamente é complicado. É o básico. Isso é uma coisa que não dá nem pra gente falar muito aqui. Tinha que ter e é absurdo não ter. Né? É absurdo. Exatamente. Igual falam de jovens na rua, né? Jovens que fazem até fluxo, né? Lamentável. Que falam assim. Mas se o município não tem, tipo, não tem um opções, curso, né? não tem um curso pro jovem fazer. Não tem trabalho para velhos, quer dizer, para jovem. E não tem um lazer. O que. Fernando, é muito fácil você diagnosticar esse problema. Você dá uma olhada ali na Rua das Indústrias, aqui próximo, se você ficar ali com uma pranchetinha na mão fazendo uma pesquisa, ou no polo industrial que fica ali perto da Masato Sakai, próximo ali a Takumi Koike, né? Você vai ver que a maior parte da mão de obra especializada que trabalham na indústria de ferraz vem de outros municípios. Então, eu conheço muita gente que vem de Arthur Alvim, que vem de Itaquera, que vem de Mogi das Cruzes, que vem até... Eu conheço uma pessoa que trabalha aqui em Ferraz que mora em Osasco. Ela vem de Osasco para trabalhar aqui. Por quê? Porque muitas vezes aqui em Ferraz não tem mão de obra especializada para atender as necessidades da indústria aqui de Ferraz. O que falta aí? Falta inteligência. Né? O poder público ele tem que fazer de trabalho que tem na cidade e buscar parcerias para formar os jovens da cidade para ocupar essas vagas. Né? Para a indústria não precisa buscar. É claro que a indústria prefere empregar um cara que é aqui da cidade, que ela vai pagar menos condução, que o cara vai ter menos risco de chegar atrasado, de faltar no trabalho porque o trem quebrou, alguma coisa do tipo, do que empregar um cara lá de Osasco, que nem teve enchente semana passada, a pessoa já não veio trabalhar. Então, assim, a indústria prefere contratar daqui, só que a indústria não tem recurso, não tem a capacidade técnica e financeira para preparar essa mão de obra muitas vezes. Então falta a atitude do poder público em preparar a mão de obra para trabalhar na própria cidade. É uma coisa simples, você resolve o problema de emprego, você melhora a arrecadação, porque o cara que mora em Osasco, mas trabalha aqui em Ferraz, quando ele precisar fazer compra, ele vai fazer compra onde? Vai fazer compra lá em Osasco. Então ele está gerando emprego lá na cidade dele, está gastando dinheiro na cidade dele. Se ele trabalhar aqui, né, e morar aqui, ele vai deixar o dinheiro aqui na cidade. Tá? E enquanto isso nós temos um fluxo muito grande de pessoas saindo da cidade para trabalhar porque não encontram vagas de trabalho aqui na cidade. Então também cabe buscar empresas que atendam a demanda de empregos. Tem pessoas... qual que é a maior demanda aqui de emprego? Sei lá, operador de telemarketing. Então vamos buscar um call center para Ferraz, né? Então falta a atitude do poder público nesse sentido. O que o Nelson falou aqui? Ele fala da Secretaria da Pessoa com Deficiência em Ferraz, já sob fiscalização do vereador, a Comissão da Pessoa com Deficiência e Legislativa Atuante. Você tem a Comissão da Pessoa com Deficiência em Ferraz? Assim, existe, Nelson, a comissão na Câmara. Deixa eu ver o final da pergunta aqui, né? Qual o nome do presidente para poder cobrar os direitos de lei não exercidas? O presidente da comissão da pessoa com deficiência na Câmara Municipal é o Odirley Martins, né, o vereador mineiro. O Mineiro é um vereador atuante. Eu não sei com relação a essa comissão, qual que é o trabalho da comissão, porque até hoje acho que eu vi 2 leis, se eu não me engano, que versam sobre esse tema. Uma delas que exige o cadastramento das pessoas nascidas com deficiência, e a outra que obriga os supermercados a terem um carrinho com uma cadeira, né, um carrinho adaptado com acondicionador de compras, para que a pessoa possa fazer suas compras no supermercado ali com toda a liberdade. Então são 2 leis únicas que eu fiquei sabendo, não sei se existem mais algumas, né? Mas aí a comissão ela trabalha em cima dessas leis.
E com relação à fiscalização, aqui falta em todos os sentidos, o Nelson. O Nelson acho que é de Osasco, né? Se não me engano. Então, assim, isso é muito complicado nesse sentido, Nelson. Mas a comissão na Câmara existe. A secretaria não existe. A secretaria da pessoa com deficiência ferraz não existe. Na verdade, ela está acondicionada dentro de outra secretaria. Aí ele fala assim, ó, que interessante. Osasco também emprega pessoas de ferraz. Isso eu sei porque eu já trabalhei em Osasco, inclusive, Nelson. Mas é um absurdo, né? Eu acho que se as cidades tivessem esse trabalho de gerar demanda para as pessoas, para os munícipes, né? De emprego para os munícipes, e gerar capacitação para os munícipes trabalharem nas empresas do município, você resolve o problema do transporte público, por exemplo. Eu não preciso me transportar, vou trabalhar do lado de casa, né? Não podia essa pessoa que mora em Osasco, trabalha em Ferraz, trocar aí com uma pessoa de Ferraz que trabalha em Osasco, né? Cada um trabalha na sua cidade. Seria interessante. É isso. Também eu acho, vamos falar de coisas que a prefeitura prometeu e não cumpriu. Isso eu vou dar um exemplo aqui básico, o shopping. O shopping é uma longa história, né? Na verdade, eu acho que essa história do shopping não teria que existir. Nós tínhamos um espaço ali, Fernando, que era um centro de atividades esportivas. Você, jovem, não deve ter conhecido. Que tinha natação. Tinha tudo ali. Tinha, acho que 6 ou 7 quadras esportivas. Você chegava lá, tinha uma arquibancada, embaixo da arquibancada tinha uma salinha lá, você chegava, deixava um documento ali e falava, olha, eu quero jogar vôlei. Eles te emprestavam a rede, você ia lá, colocava na quadra, jogava um vôlei, ou pegava uma bola de basquete emprestada, uma bola de futebol. Eu cheguei a pegar o finalzinho dessa época. Então, assim, o pessoal da terceira idade usava ali para fazer caminhada, a molecada andava de skate, andava de bicicleta, eu ia correr lá, jogava basquete, cheguei a jogar futebol algumas vezes. Então, assim, era um espaço onde a juventude se concentrava para praticar atividade esportiva. Só que isso tinha, e aí eu vou falar a minha opinião, né? Ninguém vai admitir que que foi por isso que aconteceu, mas ele tinha o apelido de um prefeito, que inclusive é o prefeito atual, que é o Zé Biruta, né? Então ele era apelidado de Birutão porque a maior parte dos equipamentos ali dentro foram construídos na época do Biruta, na gestão do Biruta. E aí chegou um outro prefeito com sua vaidade, tentou mudar o nome, não conseguiu que mudasse o nome, foi lá, destruiu aquilo tudo e falou, não, vou fazer um shopping aqui. E aí começa a negociar com uma empresa, vem dinheiro e tal, não sei o que, vem... Não, até fechou um contrato, cedeu o espaço por 99 anos, se eu não me engano, para essa empresa, que é a Amatec Engenharia, para construir o shopping ali. Só que teve um problema na documentação, como esse terreno... Legalmente, ele era um monte de terrenos pequenos que pertenciam a diferentes donos. Teve que se acertar isso e demorou muito tempo para resolver esse problema. Quando foi resolvido, a empresa falou, olha, teve uma crise aí financeira no país, muita gente perdeu emprego. A gente acha que um shopping, nesse momento, não vai ser mais rentável como seria naquela época que foi fechado o contrato. Então não tem mais interesse em fazer o shopping. Aí foi negociado para se fazer um supermercado. Já que não tem um shopping, vai se fazer um open mall, né? Um shopping a céu aberto. E aí se fez um supermercado e não fez mais. Fez uma loja lá de fast food que faliu aliás, não faliu. Fechou, acredito até que dizem que por causa de enchente, mas eu acho que não foi só enchente, foi a falta de interesse também. As pessoas não vão num lugar daquele só para comer. Né, ela tem que ter outros atrativos. Quando você tem um cinema, por exemplo, num local, você atrai muita gente. Aí você tem uma praça de alimentação que vai funcionar, vai movimentar. Mas só uma loja não vai atrair ninguém. Né? Exatamente. O Nelson tá me chamando de vereador lá, mas eu não sou vereador ainda não, tá, Nelson? Eu sou pré-candidato a vereador, tá? Quem sabe, né? Se dependendo da vontade da população, eu chegue lá. Mas ele está falando, cobre o presidente da comissão da pessoa com deficiência em Ferraz, secretaria, fim, caneta, não pessoas com deficiência, nada por nós, sem nós.
Parabéns, vereador, por sua exposição, parabéns. É isso aí. Bom. Aproveitar, eu quero agradecer ao Nelson por estar na live, né? Que o Nelson é de uma. Assim, a gente é de um grupo, né? De pessoas com deficiências muleta neles, né? Um grande amigo, grande parceiro, foi o que me motiva a correr atrás da causa da pessoa com deficiência, foi o que me ensina, o meu grande mestre professor, né? Que ele é da Bandeira, né? Muleta neles, como eu te falei, que era da Bandeira. Foi graças ao convite dele, Legal. que é o criador, junto com o Fernandinho, que é outro secretário, né, da pessoa com deficiências, lá no centro de São Paulo, representando os municípios né, de São Paulo. E muitos outros que se eu citar nomes aqui, eu vou acabar esquecendo de algum e eu não quero que fique magoado comigo. Então, eu quero agradecer a todos, né, por ter me dado essa oportunidade de estar fazendo o meu trabalho, né? Também eu gostaria de saber, assim, sobre os vereadores, sobre os antigos vereadores, ou até prefeito mesmo. Vamos citar um aqui, que eu sei que não vai acontecer nada, porque está até preso. Que é o Assis Filó. O que você acha dele ter roubado 5 milhões de reais? Eu vou te falar, Fernando, no geral, tá? Não vou falar especificamente do Filó, mas eu vou te falar como acontece, porque estamos em ano eleitoral e isso é importante a população entender isso. Não só de Ferraz, tem o pessoal de Osasco assistindo, é legal entender isso. Como é que funciona a corrupção? A pessoa não se transforma em corrupto depois que ela entra, tá? A pessoa muitas vezes ela já faz alguma coisa errada na vida e resolve entrar para a política para poder, né, aumentar, ou a pessoa ela se corrompe no processo. Como é que eu vou evitar colocar uma pessoa lá que esteja se corrompendo? Eu vou evitar campanhas milionárias. Se a pessoa gastar uma fortuna numa campanha, esse dinheiro está vindo de algum lugar. E se está vindo de algum lugar é um investimento, esse investimento tem que ter retorno. E se tem que ter retorno, você vai ter desvio, você vai ter uma série de problemas aí que vai afetar a população como um todo. Então, primeira coisa, evitem votar em candidatos que fazem campanhas milionárias, evitem apoiar candidatos que fazem campanhas milionárias. Em vez disso, pega lá que um pré-candidato, né? Hoje pré-candidatura é um recurso muito interessante, as pessoas criticam, falam, estamos em fevereiro e o pessoal está fazendo campanha. Não, é pré-campanha porque é permitido. O cara que não tem uma fortuna para gastar em 1 mês e meio de eleição, colocando um monte de gente para levar o nome dele, ele tem que trabalhar 7, 8 meses, porque ele tem que visitar as pessoas, ele tem que pedir apoio, ele tem que divulgar as ideias dele. Então, pega um pré-candidato que você confia, que você acredita, ajuda ele a divulgar sem que ele tenha que gastar dinheiro, porque se ele tiver que gastar dinheiro, para isso ele tem que se vender. Como é que ele pega, por exemplo, dinheiro de uma empresa, né, para a campanha? Hoje não pode dinheiro de empresa, através dos proprietários, enfim. Então ele pega dinheiro de um empresário para fazer uma campanha. Quando ele assume o mandato, se tiver alguma votação em que ele tem que escolher entre o povo que votou nele e o empresário que deu dinheiro para a campanha, ele vai escolher entre o empresário que deu dinheiro para a campanha, porque isso é um acordo, né, que ele tem que cumprir. Então, não votem em campanhas milionárias, votem em pessoas, votem em ideias. Apoiem pessoas, apoiem ideias, não apoiem políticos que investem, porque quando você investe, você precisa de retorno. Quando você gasta sola de sapato para levar suas ideias, quando você depende de pessoas como o Fernando aqui fazendo essa live,
para levar suas ideias, para levar uma pré-candidatura, né, a conhecimento da população, você está fazendo uma campanha limpa. Quando você entra lá, você não tem que pagar nada para ninguém, não está devendo nada para ninguém. Então, acho que quando a gente fala em corrupção no Brasil, está muito ligado a isso. Tá? Campanhas milionárias normalmente elegem corruptos. Exatamente. Até porque, querendo ou não, ele já acaba crescendo o olho no... Entendeu? Fica complicado. Onde começa a corrupção, né? É isso mesmo. Também gostaria de saber, assim, sobre, vamos lá, a secretaria, voltando sobre a secretaria, porque é o meu, vamos dizer que é o meu foco, assim, né? Que eu acho assim, que a secretaria, se não tem pessoas qualificadas para estar na secretaria, porque eles não abrangem assim, vamos ver quantos deficientes tem em Ferraz, quantos são ativos tipo em reunião de alguma coisa da Câmara Municipal ou de alguma coisa assim, e vamos eleger um presidente, uma pessoa... Nomear um representante da classe de fato. Exatamente, porque eu acho assim, querendo ou não, isso acaba prejudicando a pessoa com deficiências, até aqueles que têm mobilidade reduzida, como os idosos, a conseguir o que é seu de direito. Sim. Ô Fernando, eu acho que tudo começa com a participação na política. A pessoa com deficiência, assim como todo cidadão, ele precisa participar da política, ele precisa cobrar, questionar o ente político nesse momento agora, né? Antes da eleição. E aí ele começa a colocar no foco dessas pessoas que esse problema ele tem que ser olhado com um certo carinho. O político, na maioria das vezes, ele se preocupa com o que dá voto. Ele não se preocupa com... hoje, causa animal, por exemplo. Todo mundo quer falar de causa animal. Por quê? Porque causa animal dá voto. Por que dá voto? Porque as pessoas se mobilizam em torno disso. Né? Quando você publica a foto de um animal sofrendo maus tratos, você tem uma mobilização gigantesca. Né? O que falta hoje para a causa da pessoa com deficiência ela ser olhada com mais carinho? Falta visibilidade. Eu acho que esse trabalho que você faz é fundamental, né? De questionar, de perguntar, de levar para as pessoas isso. Mas eu acho que precisa ter uma união entre as pessoas que se preocupam com essa causa. A Carlinha é uma delas. Eu conheço 3 ou 4 pessoas na cidade aqui que se movimentam nesse sentido, que de repente se unissem, se criassem um fórum de discussão. Exatamente. Eu acho que seria interessante. Falta diálogo e os deficientes também mostrar. E eu estou aqui, se unir, né? Eu sou gente, eu também vivo, né? É isso mesmo. Igual comércio. Grande, né, vamos dizer, barreira das pessoas com deficiência. Até idosos. Que muito comércio tem escada, outros têm degraus, outros as calçadas não são acessíveis, assim por diante. O que você acha disso daí, de não ter um preparo para estar nos recebendo? O que eu acho, Fernando? Todo. Hoje o pequeno empresário, o microempresário, o pequeno comerciante, infelizmente ele está com a corda no pescoço. Né? Ele aluga um imóvel, por exemplo, no piso superior, porque no térreo ele não tem dinheiro para pagar o aluguel, que é muito caro. Um elevador hoje custa caríssimo. Né? Então é muito complicado. A topologia da cidade não facilita em nada, porque a cidade é cheia de morro e tudo mais.
Então, dificulta, por exemplo, a manutenção das calçadas. A cidade ela foi feita sem planejamento nenhum. Não se pensou na pessoa com deficiência física por anos, né? E agora, para você consertar tudo que foi feito errado ao longo do tempo, custa muito dinheiro. Eu acho que tem que partir do poder público em forma de incentivo, até incentivo fiscal, quando é permitido, porque nem todo incentivo fiscal é permitido por lei, mas incentivo fiscal dentro do que é permitido, né, com uma certa até promoção, até publicidade para as empresas que realizam um trabalho correto, né? Enfim. Até mesmo para ser uma empresa espelho, né? Sim, por exemplo, dedução de imposto para quem tem atende critérios de acessibilidade, né? Isso de repente pode ajudar o comerciante, pode estimular o comerciante ou dar condições, porque nem sempre ele tem condição de fazer isso. Então, eu acho que o poder público pode sim atuar nessa área. Não dá para crucificar o comerciante. Acho que sim, os grandes, um banco, você tem que exigir acessibilidade de um banco, de uma grande loja de departamento, de um grande supermercado, dá para exigir. Do pequeno comerciante, eu acho que você tem que estimular, porque muitas vezes ele tem, ele tá, né, no limite dele para conseguir trabalhar e sobreviver do próprio comércio. Então fica muito difícil para ele fazer uma grande obra. Colocar um elevador é impensável para uma pessoa que tem um comércio que fatura 10, 15 mil reais por mês, conseguir pagar uma obra de construção de um elevador, né? Até mesmo porque aqui o CRAS, né, os elevadores não funciona, né? Tanto que eu fui atendido na região de baixo, né? Tive, querendo ou não, para um deficiente é um constrangimento, né? Porque Claro. querendo ou não, quer sua independência, tem que um funcionário tem que deixar até a pessoa para ser atendido, para fazer o que tem foi ali se fazer. A gente vê que a primeira coisa que o poder público precisa fazer é dar exemplo, né? Depois estimular e aí então cobrar, exigir que se faça. Mas eu acho que o poder público ele pode sim e deve atuar mais efetivamente nesse tema. Bom, já falamos sobre praticamente tudo já. praticamente sobre tudo. A livezinha ficou grandinha, né? Eu quero agradecer a todos, né, que mandaram suas perguntas. Um beijo para todos que me mandaram um beijo. Te agradecer pela entrevista, Eu que agradeço por ouvir nós portadores de deficiências, né? Porque não é todo mundo que quer nos ouvir, porque fecha as portas. Mas eu fiquei honrado de fazer essa entrevista, né, com você. Espero do fundo do meu coração que você entre, né? Agradeço. E é isso, pessoal. Não tenho muito o que prolongar. Eu só agradecer o espaço também e dizer para quem está assistindo, os outros pré-candidatos enfim, as pessoas que estão principalmente no poder público, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu tenho certeza que um dia eu vou ser um idoso, se Deus quiser eu vou chegar lá, né? Agora, infelizmente a gente não sabe se amanhã ou depois eu vou estar numa condição de pessoa com deficiência. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Muita gente adquiriu essa condição, um acidente, alguma coisa nesse sentido, e a gente nunca sabe quando pode precisar disso. Então a empatia nesse caso é fundamental. Então a gente precisa pensar, tá, como se fosse a gente nessa situação, como eu gostaria que as coisas acontecessem para mim se eu estivesse nessa condição. Basicamente isso, Fernando. Basicamente isso. Mais uma vez eu te agradeço. Pessoal, curte, comenta, compartilha. Quem não for inscrito, vai lá no meu canal,
né? Vamos ajudar a crescer. Dá uma força aí. A crescer, chegar aos milhões aí, né? Porque estamos batendo já os seus 5 mil. E eu sei que vocês podem me ajudar. Então vamos lá se inscrever, comentar, compartilhar, curtir, né? E, bom, é isso. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um beijo, um abraço e fui!